A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Boa noite, gente, para quem está acompanhando a live com a Dani Matos, a Rachel Maia e a Cristina Aragão. A gente está fazendo uma live aqui com as quatro sobre um olhar para o futuro. A live caiu um pouquinho, mas a gente já está voltando. Com um Pronto, time voltamos. desse, gente. Não tem manda larga que aguente essas mulheres. Pois é, Entendeu? pois é. É um time de peso. Depois do Instagram parar, é uma sorte a gente conseguir estar reunida aqui. Então, peço desculpas pela falha do Instagram, que parou de gravar, mas vamos continuar. E é isso. A Cristina estava conversando com a Rachel e com a Dani. Voltando aqui ao nosso momento, o Brasil, dificuldades, com toda a tristeza que a gente está vivendo. Eu acho que muitos que nos estão acompanhando aqui estão querendo uma orientação, Rachel e Dani, sobre o mercado de trabalho, né? Como é que vocês acham? O mercado de trabalho está mudando tanto. Eu aqui estava conversando antes da nossa entrevista com duas queridas amigas, elas falando dessa uberização que está acontecendo na economia, pessoas sem carteira assinada, essa insegurança ou essa mudança, talvez, nesse panorama de Brasil, de emprego. Eu queria ouvir vocês duas sobre isso. Como é que vocês estão encaixando, sabe, esses talentos que vocês estão desenvolvendo, ajudando a desenvolver, né, em todas as áreas? Vamos falar um pouco sobre isso. Como fazer agora, nesse Brasil novo, mundo, na realidade? Quem quer começar? Dani? Raquel, vamos lá. Então tá bom. A Rachel, se ela quiser ser a próxima, ou se ela tá pensando, que eu tô vendo que ela tá com uma carinha que tá pensando, mas se vocês quiserem. Tranquilo. Essa é uma pergunta, é uma recorrência, né? Primeiro, é triste demais 20 milhões de desempregados, né? E aí para mais. É triste demais eu ter que fazer pedido. Eu bato na porta dos meus amigos executivos pedindo cesta básica. Porque tem muita gente com uma demanda básica do básico. E isso tudo é reflexo de um país que tem um alto índice de desemprego. E aí não vai se estancar essa ferida dando bolsa auxílio, bolsa PTO. Você tem que dar brilho, você tem que dar motivo de orgulho para as pessoas. E isso tudo, para mim, é um problema. É um problema porque as pessoas elas não podem se acostumar com pouco e, mediante a dificuldade, e se eu tiver o pouco, eu tenho que estar grata. Tem que estar grata, sabe, com esse pouco. Então, é um momento perigoso, é um momento desafiador. E aí, complementando, falando como eu tento não mitigar os efeitos dessa crise global, mas de poder empoderar, né? Ter o poder, no caso de contatos e pessoas que vêm até mim, para poder indicar e empoderar outras mulheres ou outras pessoas negras, eu tenho feito isso de uma forma recorrente. Eu tenho feito isso em todos os lugares que eu piso. Não é tipo, não precisa me perguntar para falar de diversidade, para eu falar de diversidade. Eu vou falar de inclusão, mesmo vocês se perguntarem para falar de inclusão. Então, eu acho que essa questão o desconstruir para construir demanda um pouco de coragem também. Então, não basta simplesmente indicar. Você tem que explicar, educar, para que a pessoa seja incluída de verdade no processo. Senão, é só para tirar foto. E aí você que decide. Você quer uma foto bacana ou você quer fazer um filme dessa história? Então, são escolhas, né? Então, hoje, nesse momento, e a escolha demanda, muitas vezes, você ser excluído do ciclo que você fazia parte. Porque não é todo mundo que quer ouvir esse assunto que nós temos que repetir, sim, diversas vezes. O diverso e inclusivo vai acontecer através de um processo de educação. E isso, muitas vezes, demanda repetição.
e nem todo mundo está com paciência e a gente ouve essas retóricas que você está com mimimi, que não é assim. Cara, você não viveu isso, então você não pode falar que não é assim. Sabe? As pessoas ainda, negros de pele parda, se puder se reconhecer como branco em algumas situações, irão se reconhecer como tal, porque a sociedade sempre foi tão perversa que não era bacana se reconhecer como negro, quando pardo de fenótipo mais para o europeu e não para o afrodescendente. Isso são verdades que nós não podemos deixar de falar. Mas não significa que não vai haver a mudança. Significa que nós temos que nos educar para a transformação e aí sim vamos colher frutos da inovação pela pluralidade. Educação Bacana. o tempo todo, desde o primeiro instante, né, Rachel? O tempo É todo. a base da base. A gente está discutindo um assunto que já deveria estar para lá de superado. E nos Dani. provocar o tempo todo, Cris. Dani, Cris, Yasmin, nos provocar o tempo todo. Como eu estou andando próximo a pessoas que representam a pluralidade? E a pluralidade vai muito além da cor da pele, do gênero e da raça. Então, como eu estou exercitando isso no meu ciclo imediato, naquilo que é verdade, que eu estou cobrando a verdade do próximo? Eu estou fazendo? Eu estou praticando? Então, eu acho que este momento do travesseiro reflexivo a todos nós. É verdade. Dani quer complementar? Yasmin? Sim, quero Pode, complementar. Dani. Só queria aproveitar para mandar um beijo para minha mentora, que eu falei dela da primeira vez, a Camila Nakagawa. Eu sei que ela está aqui assistindo a gente. Acho que não deu tempo dela ver a primeira vez que eu falei dela, mas queria mandar um beijo. Ela, enfim, é uma grande parceira e também amiga. E respondendo, né, a pergunta da Cris e aproveitando esse último gancho que vocês trouxeram aqui da educação, eu acho que essa educação ela é como se fosse uma via de mão dupla. Porque eu acho que sim, a gente precisa empoderar as mulheres negras, a gente precisa se conectar. A questão do networking é extremamente necessária, né? Mas quando a gente olha para essas mulheres, entende quem são essas mulheres hoje, a gente percebe que elas são hiperqualificadas. Eu estou falando de mulheres negras. Não necessariamente eu estou falando que elas fizeram as melhores universidades ou que viajaram o Brasil, o mundo todo, né? Quando a gente fala de diversidade, inclusive, a gente fala que esses não são KPIs do que é criativo, do que é inovador. Então, é por isso que eu acho que é uma via de mão dupla. Então, ao passo que a gente dá mentoria, educa, qualifica essas mulheres, que é algo que a gente já está fazendo há muitos anos, a gente precisa fazer a mesma coisa com os RHs, educar, sensibilizar, dar repertório para esses RHs conseguirem atualizar os seus referenciais de contratação. Tá bom, todo mundo entendeu que não é porque fez as melhores universidades que significa que essa pessoa é qualificada. Então tá bom, como é que a gente vai buscar novos olhares, novas perspectivas? A régua do mundo antigo não deu certo. Quais são os novos KPIs que a gente precisa medir, levantar ao olhar para a potencialidade dessas mulheres, né? Então, eu acho que essa educação ela é uma via de mão dupla. A gente precisa continuar qualificando e educando essas mulheres, mas a gente precisa ajudar o RH a fazer uma busca ativa de como alcançar essas mulheres que sim, já estão prontas e capacitadas para entrar no mercado de trabalho. Yasmin, com você. Com certeza. Um recorde, Claro. Yasmin e Cris. Aí, mesmo assim, mesmo trazendo toda essa tentativa de empoderamento e inclusão, e eu estou lendo várias mensagens aqui, né? E aí tem uma dessas pessoas que colocou assim, aqui no, sei lá, alguma coisa assim, colocou assim, aí o outro colocou educação, 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 e ela colocou, pensei que fosse algo relevante ou interessante. Tchau. Eu trago. Caramba. Eu não posso só falar dos coraçõezinhos, eu não posso só falar dos joias, eu não posso Muito só bom. falar Fernanda Lustosa, que entrou aqui, que trabalhou comigo há muito tempo. Cara, que máximo ver você. Mas a gente tem que falar disso aqui. São da curva que nós temos que trabalhar. Que é a questão da educação, né? De educar também essas pessoas. A minha provocação, enquanto nós não nos empoderarmos uma com as outras, que seja gênero, que seja raça, que seja LGBTQIA+,
PCD, sabe? Gerações, vai sempre ficar esse assunto. É de alguns? Não é. Esse assunto não é de alguns, pertence a todos nós. Né? É E isso. essa é a nossa responsabilidade. Gente, eu só queria trazer só mais um complemento nisso, que é muito importante, né? Eu acho que é esse tipo de estigma, esse tipo de comentário que leva as pessoas a acreditarem que a gente falar desse tema aqui, que é um tema tão importante para o negócio, é coisa de militante, é coisa de mimimi, é coisa de partidarismo. E não é, gente. A gente falar de diversidade, é falar de inovação, isso traz um impacto direto no ponteiro do negócio. Isso traz um impacto direto nos resultados. Então, a gente precisa tirar esse estigma que é falar de diversidade e olhar para isso, encarar isso como um problema a ser resolvido. E esse é um problema de negócio. E só mais uma coisa que eu queria falar também é que a mentoria é muito importante em todo esse processo. E a Indique Uma Preta está abrindo um processo aí de mentoria amanhã para a nossa comunidade. Essas mulheres vão poder fazer mentoria conosco, né, com as sócias da Indique Uma Preta. Eu queria convidar a Rachel para um dia, se possível, conversar com a gente em alguma sessão, conversar com as mulheres da Indique. Acho que ia ser muito bacana, mas isso é assunto para outra hora, depois a gente combina. Já está aceito, o problema é do Eva. Trabalha comigo que eles me matam, tá? Eu quero abraçar o Que coisa boa! Que coisa boa estabelecer conexões ao vivo. Maravilha. o mundo. Maravilha. Porque eu acredito que com muito amor, enxergando o copo meio cheio, apesar de crise, apesar de pandemia. É possível, cara. É possível mudar assim. A gente tem que crer. E eu creio. Olha aí, a minha sócia Amanda Abreu já falou: vem, Rachel, a gente vai te esperar. Daqui a pouco com vocês, Amanda. Fechado. E aí, Yasmin? Inclusive, eu queria aproveitar o momento para agradecer a todo mundo que está comentando. Eu estou tentando acompanhar os comentários aqui, mas tem muita gente mandando carinho para a gente. Eu estou tentando ler, mas, enfim, que bom que a Rachel e a Dani também estão lendo, porque elas vão me ajudando, porque tem muita gente interagindo, então agradeço demais a todo mundo que cedeu um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Mandem perguntas, que daqui a pouco eu vou ler algumas para elas duas, mas eu queria voltar um pouquinho na questão que vocês estão falando sobre as dificuldades enfrentadas, né, no mercado de trabalho brasileiro, e queria trazer uma particularidade enfrentada por mulheres, e sobretudo por mulheres negras, que são as duplas e triplas jornadas, né? A gente sabe que muitas mulheres, além, né, de trabalharem, elas têm que cuidar da casa, dos filhos, elas têm que estudar. Então, enfim, essa é uma questão ainda que a gente está longe de superar e que as empresas, infelizmente, ainda não sabem lidar muito bem com isso. E aí a Rachel fala sobre isso no livro dela, porque ela é mãe, enfim, ela também tem uma vida social muito ativa, para além dos trabalhos todos que ela faz. E aí eu queria saber um pouco, Rachel, como você lidou com isso tudo na sua carreira e como você lida atualmente. E queria saber da Dani, como que vocês, né, na Indique Uma Preta, trabalham com essa questão da dupla e tripla jornada. Nesse ponto, acho que eu vou decepcionar um pouco. Então, galera, eu deixo cair os pratos diversos. Eu não consigo para todos. E aí, Yasmin, eu vou fazer aqui o meu ponto para ser correto. Não é mulher, lógico, mulher com estigma que não pode ser ignorado. A mulher, de uma forma geral, ela tem jornadas múltiplas e ainda tem que ficar sorrindo no final do dia. Mas a mulher, de forma geral, nós não vamos ignorar que existe um movimento feito onde o que era bonito estava na mídia e o que não era bacana estava na periferia. Não mais. Não mais. Nós não queremos aceitar só dessa forma. E essas questões devem ser tratadas. Mas aí eu instigo as mulheres a se unirem muito mais. Aí tem acontecido, não posso ignorar, mas nós nos empoderamos, nós juntas. E não tem nada de, sabe, óbvio, se você se posiciona para o teu direito, isso é um feminismo. Existem várias formas de feminismo. Então, não corra de tal. Se posicionar, entender que tem direitos e deveres, né, prerrogativa da tua pessoa, é se posicionar, é ser o que você quer ser, não pela imposição da sociedade. Então, deixei diversas vezes prato cair, ainda deixo,
mas eu tenho um ecossistema que gira aí ao meu redor, que eu sou muito grata. Eu tenho 4 irmãs que me ajudam demais, demais, demais. Só Deus e eu sabem o quão importante elas são. Minha mãezinha, que há 9 meses ela faleceu, mas ela sempre foi uma pessoa, sempre viajei muito em detrimento de trabalhar em empresas multinacionais. Eu estava com a mala na porta, ela estava com a outra mala na outra porta, entrando, sabe? E dessa forma, eu acho que desta forma, contando com as pessoas, e claro, eu tenho um secretário aqui do lado, caramba, isso faz diferença. Isto é contar com as pessoas e ter consciência que você não é autossuficiente, consegue fazer tudo e não consegue fazer tudo. É bacana aquelas que conseguem, tem todo o meu respeito e minha admiração, mas, meninas, eu não consigo fazer tudo. Meninas e meninos, porque tem meninos aqui também nos ouvindo e assistindo. Então, é a questão de priorizar e não ficar decepcionado contigo mesmo quando não conseguir fazer tudo. Faz parte. Tem uma frase que eu gosto muito, sua, Rachel, que você diz que não existe problema algum em se arriscar, desde que você tenha consciência de que pode falhar. É exatamente isso, quer dizer, não dá para segurar todos os pratos. O malabarista pede desculpas. Tem uma hora que cai, sim, faz parte da vida. Agora, o fazer é que é importante, né? Vamos fazer. Não é? Porque o rico é esse movimentar, né? O rico é esse movimentar esse seu ecossistema. E particularmente, a minha felicidade, todas as vezes que eu faço o sucesso do próximo, é algo imensurável. Então, a minha felicidade consiste, muitas vezes, em proporcionar o sucesso do próximo. E é isso que eu sou. Então, muitas vezes, proporcionar o sucesso do próximo, cai o meu prato. E é isso. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que eu gostei muito no seu livro, uma sacada maravilhosa, que tem a ver com a questão das portas abertas e do quebrar paredes. Porque eu acho que como você vem de uma família grande, festiva, grandes almoços, fim de semana, a galera toda junta, aquela alegria que você conta muito lindamente no livro, eu acho que levar um pouco esse sentimento do quebrar paredes, você falou, eu não quero ficar em aquário. A gente sabe muito bem que quando as grandes chefias em grandes corporações ficam nos aquários da vida e o funcionário perde esse contato, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que você tem a dizer sobre esses gestores, essas pessoas que estão dando as ordens, botando, né, as decisões à mesa e que estão muitas vezes quase sempre distantes, na realidade, do olhar no olho do seu funcionário. Então, eu vou fazer a minha meia-culpa e a parte que eu vejo. Estão tentando mudar, tá, Cris? Tem muita gente querendo aprimorar os soft skills. Tem muita gente querendo fazer a coisa diferente. Mas tem muita gente que já está na zona de conforto, acha que chegou lá e não precisa mudar. E aí isso é um problema, porque num curto espaço de tempo, muito bem, obrigado. Você garante a sua cadeira. Mas o consumidor, aí eu vou um pouquinho já para a minha área, né? Ele quer ver conteúdo, não só externo, mas interno também. O consumidor entendeu e deve cobrar que não pode ver só no rótulo dizendo que o marketing dele está retratando a diversidade. Ele quer ver se a liderança é uma liderança inclusiva, se na foto da liderança tem muito mais pluralidade, e assim por diante. E aí, se você pega um líder, né, que tem esse mindset mesmo do passado e dos antecessores, a empresa vai ter que fazer escolha. Por mais talento que tenha, hard skill, também faz parte do líder. E aí vai ter que ou muito bem estar in ou muito bem estar out. É isso. Então, eu não sou beta, então eu falo de mim agora. Não sou beta, nunca fui um tipo de líder beta. Tem alguns dos meus ex-funcionários que eu estou vendo por aqui. A Bruna, a Duda, tem um monte de gente aqui que eu estou vendo por aqui, a Fernanda. Tem uma galera bacana e eles sabem. Diversas vezes eu saí com eles
Muitas vezes a chefia deles direta não saía e eu saía com eles. E é isso, sabe? Isso não define. Eu estar com eles e o resto não tá, tipo, me faz menos presidente? Jamais. Pelo contrário, o profissional e o pessoal, eles se encontram, sabe? Você não pode ser só profissional, só pessoal. Você não pode ser uma coisa em casa e outra coisa no escritório. Não dá. Não dá. Tá certo. E a Yasmin, você quer complementar, Dani? Eu vi que você está com um sorriso assim, gostando da boa atitude da Rachel. Está gostando disso aí. Que os chefes gente, nos ouçam, que os diretores das embaixo. empresas nos ouçam. Estamos aqui falando sobre isso. Não Espero que eles estejam presentes, inclusive na Pois live. é. Tem 122 pessoas nos assistindo agora. Estamos bombando, então espero que tenham muitos cargos de chefia aqui na live para ressignificar, porque a gente precisa, gente. 2021, precisamos mudar de uma vez por todas. É isso aí. Eu tô saindo com 10 quilos mais leve dessa conversa, porque se Rachel Maia deixa pra time cair, gente, precisamos naturalizar, entendeu? Que não é todo mundo que sabe girar tudo e que dá conta de tudo, que é super mãe, super profissional, super poderosa. Isso é muito acolhedor, né? Ou saber de pessoas que são referências, que, cara, a gente precisa naturalizar, que a gente está no meio de uma pandemia, né? Que muitas pessoas são mães, né? Que tem muita coisa para fazer dentro de casa, que nem sempre dá para dar conta de tudo. Mas eu adoraria ouvir a Yasmin também, né? Acredito que ela tem bastante coisa para falar também. Boa, boa. Maravilha. Então, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre pandemia agora com vocês. Eu acho que esse tema a gente não pode deixar de falar, né? Porque ainda estamos um ano depois nesse mesmo lugar e um pouco mais grave do que estávamos no ano passado. Mas tenho muita fé de que sairemos dessa. E aí eu queria trazer mais um dado para a nossa conversa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho neste momento, a menor em 30 anos. E de acordo com uma outra pesquisa, a PNAD contínua, mais de 7 milhões de mulheres já deixaram o mercado de trabalho logo no início da pandemia, em março do ano passado, ou seja, há mais de um ano. Eu queria saber de vocês como que vocês projetam, né, o futuro das ofertas de trabalho para mulheres no país. A Dani, nessa questão mais, né, da mentoria, de como vocês trabalham isso. E a Rachel, enfim, com toda a sua experiência, que também trabalha com isso. E aí depois a gente já pode emendar, você falar um pouquinho sobre o Capacita-me, que vai ser a minha próxima pergunta. Mas por hora eu gostaria de saber como vocês veem essa questão e como que vocês imaginam também que vai funcionar a retomada dos trabalhos do pós-pandemia, né? Se a gente vai voltar às ruas, se a gente vai ficar no modelo home office, enfim, como é que vocês veem isso tudo? Primeiro, o meu respeito às famílias que sofreram perdas, né? Essa coisa de morre 2.000, depois passa para 3.000, depois passa para 5.000, sabe? Não dá para sair normal, cara. A conta não está fechando. Depois falar minha tristeza em ver os índices de institutos diferenciados, que todos eles convergem que a mulher preta da periferia foi a que mais sofreu com o desemprego. Então, existe uma escala de quem ficou, qual é o maior percentual dos desempregados. A mulher preta, ela está no número 1. Isso é muito triste, muito triste. Então, ainda vê-se uma sociedade com muito vieses inconscientes, isso, o de afinidades e o de grupo, está latente neste momento para que você possa escolher quem fica. E, por último, não menos importante, existe uma necessidade, eu vou voltar com a mesma palavra, da educação. Mesmo em momento de crise, se cresce. Mesmo em momento de crise, você encontra boas oportunidades. Mesmo em momentos de crise, não deve ser visto um momento para se encontrar. Momento de crise, se te dão um momento extra de fora do contexto, você tem que procurar novas oportunidades. Você tem que procurar se reinventar e não esperar. E não esperar que as portas se abram e você começa novamente da onde parou. Não é. Não tem mais da onde parou, gente. Não existe. Então, como fazer a coisa ser diferente tem que começar, tipo assim, em março. Né? Deveria ter começado
mas ainda há tempo. Por favor, se mexa. Não espere a crise acabar para voltar ao normal. Não tem esse normal. Não existe esse normal e nem vai existir. Os modos operantes não vai mudar toda uma sociedade, óbvio, porque existem costumes, e costumes a gente não elimina de 1 ano e meio de crise, não é isso. Mas muita coisa tem que ser repensada. Quando eu ouço o valor que foi dado enorme à sustentabilidade como ecossistema, nesse momento pandêmico, acho que a crise trouxe essa oportunidade de reflexão muito maior na questão da sustentabilidade como ecossistema, o ESG nos parâmetros do ambiental, do social e governança, e isso tudo leva as empresas a rever os modos operantes. A Dani, inclusive, falou uma questão lá de gente e gestão, que tem que reavaliar a forma que se capta talentos. Isso tudo é uma discussão, é uma pauta que vem em diversas discussões. E é isso que vai fazer a transformação, trazer a inovação, essa pluralidade. Mas antes temos que quebrar as barreiras. Antes temos que entender que não precisa vir 40%, 50% da mesma faculdade de primeira linha, senão vai continuar as mesmas pessoas desempregadas. Então, isso tudo é um momento de reflexão. E neste aspecto da crise, eu gosto desse caráter reflexivo que está dando a muitas pessoas. É isso. Agora, pensando, Rachel, não adianta também só você trazer esse novo funcionário para dentro do ambiente corporativo. É importante que crie um ambiente dentro das corporações para que ele se sinta acolhido, que ele possa expor dificuldades, como qualquer, né? Enfim, faz parte desse modus operandi, como você bem colocou, não é? Porque aí a pessoa... Inclusivo, Cris. Incluir demanda investimento. Investimento num curto espaço de tempo, você olha só o retorno, o meu EBITDA está mais reduzido. Se você olhar a médio e longo prazo, é um retorno garantido. E está provado, numericamente, estatisticamente falando, empresas que investem na sustentabilidade, na diversidade, na pluralização, têm ganhos expressivos, mais de 2 dígitos. Então, é o tempo que você tem que dar para você mesma, fazer esse ambiente acolhedor, aquele que não estava acostumado a esse tipo de ambiente de gestão. Exatamente, ele está dentro do próprio, como você fala, do próprio ecossistema, né? Falando de uma maneira corporativa também, né? Tudo tem que estar dentro da sua própria função, né? Yasmin quer falar, Dani quer complementar. Dani, quero saber o que a Dani pensa disso tudo também. Acho que também queria deixar aqui, né, o meu respeito, né, frente aí às pessoas que perderam o emprego, familiares, né, nessa pandemia, nessa crise que a gente está vivendo. E acho que complementando, né, um pouco do que a Rachel trouxe, eu não queria, acho que, me colocar nesse lugar de pensar como pode ser o futuro do mercado de trabalho, porque eu acho que, para mim, Dani Marques, da Indica Uma Preta, acho que é muito ousado querer pensar como é que pode ser o futuro. Assim, acho que tem especialistas, né, de tendência do futuro da comunicação que estudam isso mais a fundo, mas enquanto consultora, hoje, eu acho que a gente pode olhar para quem já está fazendo o futuro acontecer. Eu acho que se a gente quer pensar em quem que está ditando a tendência, cara, são as pessoas que estão trabalhando em supermercado, são os entregadores de comida, que estão entregando não só comida, mas alimentos, insumo por todo o Brasil, são os profissionais da saúde. Eu acho que essas pessoas já, mesmo que de forma empírica, estão antecipando o que pode vir a ser o futuro do mercado de trabalho. Então, enquanto sociedade, a gente precisa olhar para essas pessoas, olhar para suas necessidades. Da mesma forma, né, a gente, enquanto consultoria, orienta as empresas, né, os RHs, a também olharem para as necessidades específicas dos seus próprios times e das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, agora, vindo um pouquinho mais para a diversidade,
Aí eu acredito que sim, que a gente não está falando de uma política que vem lá de uma cultura estadunidense e que vale para todo mundo de todos os países. Eu acho que se a gente está falando de futuro de trabalho, essa não é mais uma bola que vai para frente, né? A Maria Aparecida Bento, numa entrevista que ela deu, diz que quando a gente entra no mercado de trabalho, nós não somos brancas pintadas de preta, nós somos pretas. Nós temos repertórios, nós temos vivências. Uma mãe, quando entra no mercado de trabalho, ela não é só uma profissional, uma colaboradora que é um número. Ela é a mãe, ela é a Maria da Silva Aparecida, que tem XYZ necessidades. Então, a gente precisa cada vez mais entender como é que as empresas podem criar políticas que venham a endereçar as necessidades específicas das pessoas que estão ali dentro daquela corporação, dentro daquele time que é regional, de forma a facilitar a vida dessa pessoa nesse momento que a gente está vivendo, mas também de forma que essa pessoa consiga trabalhar melhor para entregar melhores resultados. Acho que é um pouquinho disso. Queria mandar um beijo para a tia Marlene, Eleutério, que está me vendo, vi que ela está aqui, e para a Yara também. Ai, gente, desculpa, eu não posso perder a chance de mandar um beijo para as pessoas. Eu não estou vendo ninguém, estou com saudade. Então, um beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo. Poxa, que alegria. Muita gente assistindo a gente, muito feliz. Eu tô aqui. Cris, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente não pode deixar de falar do Capacita-me, que é um projeto. Eu entrei no site agora, me preparando para a entrevista semana passada. Aquilo me deu assim uma vontade de fazer mais. Porque eu acho que aquilo ali tem uma provocação, sabe? De vamos embora, pessoal, vamos embora fazer mais. Né? E queria que você provavelmente agora está com mais tempo de olhar, né, para esse projeto. Para esse projeto que já é uma coisa, já vem desde 2017, não está com mais tempo. Então, conta aí. Eu acho que ter mais tempo, realmente, mas não está acontecendo, mas ok. Porque as pessoas, as empresas, eu mentoro muita liderança, eu mentoro alguns assistentes. Eles querem entender como fazer, como mudar, né? Como trazer essa forma inclusiva para dentro de casa. Mas, muitas vezes, os presidentes não admitem, né, o middle management. Então, além de falar com os presidentes, mentorar, tem que mentorar o C-level, porque estes têm um poder bem atuante, né, no crescimento da pirâmide. Então, o Capacita, ele funciona como educação e empregabilidade. Ele é um projeto que fomenta a educação para que possa gerar mais oportunidades na questão da empregabilidade. E fomenta o sonho também das pessoas, sabe? A gente tem um projeto que, no mínimo 30 horas, nós dedicamos a fazer brainstorm para que as pessoas entendam que elas têm direito de sonhar, só que tem que planejar e procurar lacunas para executar. Caso contrário, se deixar a sociedade definir o que está, primeiro vão tirar deles e depois o que sobra para mim. Eu não quero só sobra, queira só, sabe? Vá atrás daquilo que você sonhou. E isso demanda treinamento, demanda empoderamento, demanda que você se reúna em grupos para que outros também possam te empoderar. Por isso que eu não aceito pessoas que ficam em casa reclamando do céu, de tudo que possa acontecer de ruim. Não dá. O Capacita, me explica uma coisa, Rachel. A pessoa quer fazer um curso específico, por exemplo, quer melhorar o inglês. Vamos dar um exemplo assim bem claro. Disponibilizamos alguns cursos, né? Então, porque eu dependo de voluntários também. Então, eu tenho curso de informática, eu tenho curso de cuidador de idosos, eu tenho curso de inglês, eu tenho alguns cursos, né, que podem se inserir no mercado. E aí as pessoas têm que buscar, mas tem que buscar, né? Tem que movimentar. Caso contrário, Capacita a minha educação e empregabilidade. Mas eu da educação da empregabilidade, ter vontade de sonhar. Você falou uma coisa bonita, né? A vontade de sonhar. As pessoas muitas vezes não têm tempo, né? Que estão num esquema de sobrevivência e o dia passando né? E a vida escorrendo na mão da gente, né? Quando você vê, aquele dia terminou. Eu gostaria que você falasse, eu acho que eu não sei, Yasmin, a gente está terminando já hoje,
Já são 8 horas. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Tá. Temos. Eu acho que essa capacidade do sonho, quem somos nós, né? Se a gente não tem isso, a gente não consegue nem levantar de manhã para ter um novo dia. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, porque eu tenho agora uma próxima reunião. Ah, maravilha. Então eu queria te fazer eu queria muito te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou emendar uma na outra porque elas têm a ver. Eu li o seu livro e fiquei muito curiosa para saber como foi a sua primeira entrevista de emprego. Eu queria muito, diante de tudo que você falou, eu queria muito que você compartilhasse essa informação com a gente, essa experiência. Ou não pode ser, não precisa ser a primeira, mas assim, a que mais marcou, aquela inicial, assim, que foi muito marcante. E uma outra pergunta que eu queria já emendar também, para a gente aproveitar a sua presença nos últimos minutinhos, eu sou uma jovem jornalista, uma profissional que acabou de entrar no mercado, e assim como eu, enfim, vários profissionais, né, que acabaram de sair da universidade estão na luta, né? Enfim, eu já estou muito bem empregada aqui na estante virtual, mas eu sei que muita gente está saindo da universidade e está procurando oportunidades. E eu queria saber o que você diz, né, para essa galera que está chegando agora. Uma palavra de conforto, sugestões, pode ficar à vontade para você dar os seus conselhos para essa galera que está chegando agora no mercado de trabalho. Eu sou péssima de conselho e esqueço rápido. Esqueci a sua primeira pergunta. Como foi a sua primeira entrevista de emprego e conselhos para os jovens profissionais? A entrevista mais desafiadora. Na verdade, a primeira não, porque eu fui monitora adolescente, eu fui lá e me ofereci, eu queria trabalhar para comprar cesta básica, então eu era a pentelha deles, toda hora eu passava lá na escola para saber se o programa estava aberto ou não, então meio que eu me entrevistei, eu me candidatei e eu ficava lá, não precisava pagar. Agora, a minha entrevista que foi mais desafiadora, que eu estava nervosa, foi na Tiffany. Eu fui pega de surpresa, não estava preparada para ser entrevistada pelo CFO Global. E aí, depois de 2 rodadas, eu cheguei à loja e aí a presidente do Brasil falou assim: Rachel, daqui a meia hora eu tenho uma reunião com o CFO Global, você me espera um pouquinho, depois eu volto com você? Eu falei, claro. Aí, quando eu voltei, aí ela falou assim, cara, ele quer conversar com você. Eu falei, tudo bem. Eu não estava preparada, tudo bem. Aí ele pegou, falou em inglês assim, depois eu traduzo para você. Let me know what's going on in the world. Aí ele falou, Rachel, me fale o que está acontecendo no mundo. Aí eu parei, pensei, então, meu nome é Rachel Maia, eu tenho 28 anos, e barari, porque eu fiquei tão nervosa, assim, e eu já tinha voltado do Canadá e ia acabar de fazer inglês. E aí, ele pegou, me deu 2 minutinhos lá de timing, e aí depois, I know your name and then I know your background, but what I want to know is what's going on in the world. Sabe? Ele falou assim, eu sei o seu nome, eu sei o seu currículo, mas o que eu estou perguntando para você é o que está acontecendo no mundo. E aí eu conecto ao meu pai. Aí eu me encaixei, entrei no prumo. E aí eu conecto ao meu pai, que sempre me ensinou a ler jornal, revista, assistir jornal e sempre estar antenada. E aí meu pai veio de bate-pronto, porque eu estava preparada para saber o que estava acontecendo no mundo. Então é isso. Então, como a dica, eu conecto a pergunta, a dica é: esteja sempre conectado. Saiba o que está acontecendo no teu entorno e no mundo. Porque você nunca sabe a hora que vem. Você tem que estar sempre preparado. É isso. Excelente dica, inclusive para mim também. Muito obrigada por compartilhar. Eu não sei se eu já me despeço de você, ou você tem mais um tempinho para mais uma pergunta, se você quer, enfim, fica à vontade. Agora eu tenho uma reunião com investidores agora eu estou correndo a um conselho, aí 2 conselhos do Banco do Brasil e da Vale, agora eu tenho um bate-papo. Uhum. Maravilha, então. Para terminar, bom, eu agradeço enormemente a sua presença, fiquei muito contente de te conhecer, quero te conhecer pessoalmente quando acabar a pandemia. Eu moro no Rio de Janeiro, minha filha mora em São Paulo, então acho que vou ter oportunidade de vê-la. E queria saber como vão essas 2 crianças lindas que você fala com tanto amor deles. Eles devem estar
adorando a mãe em casa. Hein? Que beleza isso. Às vezes sim, às vezes não. Ela me pergunta, às vezes, você não vai voltar para o escritório, não? Parabéns, Antônio, então, ótimo. Obrigada por perguntar, Cris. Será um prazer conhecer você pessoalmente quando acabar esse momento pandêmico que estamos vivendo. E Yasmin, um beijo no coração. Muito obrigado, Dani. Vamos falar. Obrigada. Como que a gente Obrigada. pode... Uma das minhas responsabilidades, sim, é empoderar todas as mulheres. Bora, de vez em quando, vamos nessa. De vez em quando dá um colinho, né? É porque a gente meio que não aguenta, né? Aquele ladinho mãe da gente, né, Rachel? Quem a gente de vez em quando tem que dar um colo para a pessoa que está perto da gente. Isso é muito importante, né, também. Eu acho que isso é que faz também Rachel, a diferença. Em nome da Estante Virtual e de todo mundo que está assistindo a gente, queria muito agradecer a sua presença mais uma vez, a sua disponibilidade em separar um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. A conversa foi muito legal, está todo mundo aqui agradecendo, a gente também agradece muito. E depois ela vai estar disponível no nosso IGTV, eu vou salvar a live, então quem quiser acompanhar depois, assistam a live depois e comprem o livro da Rachel, que está disponível na Estante Virtual. Leiam, porque assim, é uma leitura maravilhosa, uma leitura super fluida, e eu tenho certeza que vocês vão amar e vão conectar muitas coisas que a gente falou hoje com o que vocês vão encontrar aqui nesse livro. Ótimo, então. Muito obrigada. Obrigada, Rachel. Beijo. Vai lá, então, na sua reunião. A Dani segue conosco? Posso Sim, Dani segue conosco. Eu queria aproveitar para fazer a mesma pergunta que eu fiz para Rachel, para você, Dani. Que dica, né? Você que trabalha com consultoria, que vocês também auxiliam empresas em processos de trainee, que eu já sei, né, que vocês trabalharam, por exemplo, no processo de trainee do Magalu, se você quiser falar um pouquinho sobre ele e outros processos. E eu queria principalmente saber que dicas você dá, né, para os jovens profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho, num momento super delicado, mas que a gente sabe que não pode esmorecer, a gente tem que seguir e vai dar tudo certo. Realmente, está muito difícil, né? Os tempos estão muito difíceis, muito sombrio. Eu imagino como deve estar ainda sendo mais difícil para quem perdeu o emprego, né? Para quem está nessa luta. Mas eu acho que uma das primeiras dicas seja cara de pau e não ter medo. Então, acho que procurar as pessoas que são a sua referência no LinkedIn. Quero trabalhar nessa empresa, nessa área. Procura quem é o gestor, procura quem é o diretor. Manda mensagem no LinkedIn, caça e-mail, fala, admiro muito seu trabalho, você pode tirar 20 minutos para conversar comigo, toma um café virtual. Eu acho que essa coisa da mentoria, da conexão e do acesso é uma coisa que ainda é escassez, né, entre a população negra, né, entre as mulheres pretas. Então, acho que já que as empresas dos RHs ainda estão furando a bolha a passos lentos, acho que pra gente meter a cara, meter o pé, falar, oi, vem aqui, me ouve, vem ver meu portfólio, senta aqui, pelo amor de Deus, e me ouve. Acho que essa é uma das minhas maiores dicas. Então, procurar mentores, né, ser cara de pau. E agora também eu tenho percebido muitos cursos acontecendo aí de forma natural, muitas bolsas acontecendo agora na pandemia. Então, acho que ir atrás disso, em grupo de Facebook, LinkedIn, tem bastante lugar divulgando esse tipo de iniciativa. Acho que uma nova qualificação, um novo curso, pode ajudar a valorizar o currículo de algumas pessoas. Tem uma pergunta importante aqui, que é dicas para quem também não é mais tão jovem, por favor. Eu acho que é interessante, você trabalha também com o pessoal mais velho, fala um pouco sobre essa galera. A galera é experiente. Precisa. Galera que sabe das coisas, que pode multiplicar saberes. É muito importante, sim, a gente ter esse olhar, né, para a questão do etarismo, né, da idade. Acho que as minhas dicas servem também para essas pessoas, não diferencia de forma alguma, mas tem algumas empresas que estão fazendo a busca por pessoas, né, 30 mais, 40 mais, 50 mais, de forma um pouco mais ativa e tem se posicionado de forma clara sobre isso,
Tem empresas que têm trazido essa abordagem de forma objetiva também nos processos seletivos do programa de estágio. Então, de novo, acho que o LinkedIn é uma ótima plataforma para procurar quem está falando disso, para procurar quem é referência no assunto, porque acho que fora as outras empresas, né? Acho que lá o seu espaço ainda está mais garantido do que nas empresas que não estão se posicionando sobre o assunto. Você, pensando estatisticamente, Dani, pelas suas 7.000 mulheres, valentes mulheres que estão com você, as empresas estão resistindo, você sente que tem uma porta diferente se abrindo? Como é que está essa perspectiva? Num momento difícil, né, que a gente sabe, com 14 milhões de desempregados. Sim, o momento é muito e levando difícil. em consideração também que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem a mulher como chefe de família num espectro altamente importante, né? Casas de mães solo, né? A gente tem muito isso no Brasil. Como é que você está vendo esse panorama? Tem essa abertura? As empresas estão olhando para isso diferente agora? Eu acho que sim, existe abertura, mas a gente, enquanto consultoras, ainda precisa trazer o estímulo para que essa conversa aconteça. Então, a gente, como a Yasmin bem falou, a gente fez uma pesquisa com a Box 1824 ano passado, né, para entender aí a realidade da mulher negra no mercado de trabalho. E a gente encontrou aí 4 principais barreiras, né, que impedem essas mulheres de entrar no mercado de trabalho. Uma dessas barreiras é a questão da diversidade genérica, ou seja, as empresas acham que elas já são muito diversas porque elas têm uma mulher, que elas têm um negro, porque elas têm um LGBTQIA+. Então, não olhar para as identidades de forma específica, né, de forma interseccional, acaba travando o avanço e a entrada de grupos muito específicos no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tem muita procura por pessoas negras, mas ainda a gente, enquanto consultoras, está precisando provocar as empresas, né, a olhar para mulheres negras fora do Sudeste, a olhar para mulheres negras que são mães, que são trans, que são PCDs, que são 50+. Então, eu acho que, da mesma forma que a questão do gênero foi uma importante porta para a gente falar da questão étnico-racial, para a gente falar da questão da mulher negra, acho que a questão de raça também está sendo uma porta para a gente trazer outros estímulos e falar dessa questão da idade. Então, acho que existe sim uma porta, mas ainda vejo pouca movimentação estratégica para fazer isso acontecer de um jeito estratégico, né? Com metas, né? Não vejo ainda uma busca ativa por isso. Tem uma pessoa que diz aqui, quando o RH pergunta quantos filhos tenho, sinto que a conversa esfria. Quer dizer... muito complicado. Isso é uma coisa... Né? Exatamente. Por que a conversa esfria? Né? Sim. Você começou a nossa conversa lá atrás justamente chamando a atenção para os recursos humanos das empresas. Que eles também têm que estar prontos a mudar um pouco a maneira de olhar, de ouvir, né? de perguntar, né? Acho que talvez a gente tenha um caminho enorme. O fato é que as coisas estão sendo ditas, né? Acho que tem diálogos sensíveis acontecendo e diálogos importantes acontecendo. E a gente sempre fica imaginando ou querendo, ou desejando, ou praticando que a sociedade brasileira está caminhando e vai caminhar. Eu, pelo menos, acredito nisso. É um motor que é importante nas nossas vidas, da gente, inclusive, estar aqui, né? Que justifica essa conversa entre 4 mulheres. Sim. Não é? Bom, vamos encerrar ou seguimos? Temos tempinho para uma última pergunta, que é a nossa pergunta que sempre rola no encerramento das nossas lives. A gente sempre pede, Dani, para que os nossos convidados indiquem leituras, né? Para que as pessoas continuem se informando e para que a conversa não termine aqui. Então, além do livro da Rachel, que a gente vai novamente indicar, Meu Caminho até a Cadeira número 1, queria que você sugerisse mais leituras para quem está assistindo a gente, para a galera se informar e para a gente tentar mudar, né, todas essas situações que a gente está conversando aqui nessa live.
Bom, acho que é super importante, né, olhar para as precursoras aí desse assunto aqui no Brasil. Então, Lélia Gonzalez, né, Maria Aparecida Bento, né, acho que é importante a gente olhar também para os clássicos, né, entender a origem disso tudo. Então, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. E, claro, né, tem também aí as grandes referências mundiais, como a Angela Davis, Audre Lorde. Tem também a Grada Quilomba, né, que ela é natural de Portugal, mas, enfim, é uma autora também internacional que fala disso de uma maneira excelente, né, pela perspectiva da psicanálise. É uma leitura muito provocativa, muito boa. O quilombismo, leitura também essencial e super importante. Procurem autores brasileiros, né, procurem os nossos autores aí precursores que já estão falando disso há bastante tempo, como Abdias Nascimento. Então, são essas as leituras aí que eu recomendo. Eu queria falar Maravilha. de uma leitura que eu amei, um livro chamado da Chimamanda, que é o Americaná, que é um livrão. É bonito mesmo. Foi o primeiro dela que eu li. Pois é. Então, é um livro... É lindo mesmo. Se abraçar nele e até desligar o WhatsApp e falar, não, agora é o meu momento de Chimamanda, né? É uma leitura leve, né? É um romance, né? Enquanto lia lá Americana, eu me via bastante na Ifemelu era o nome da principal. E é super bacana também para a gente ter uma perspectiva também pelo olhar do continente africano. Gostei da indicação, Sim. Também recomendo. Tá bom. Maravilha. A galera está perguntando aqui se esses livros vão estar disponíveis depois. Sim, eles estarão. Amanhã vai sair uma matéria sobre a nossa conversa e com todas as indicações de livros da Dani e da Cris lá no nosso blog da Estante Virtual. Então acompanhem lá que vai sair tudo bonitinho e vocês também vão ter os links para poder encontrá-los no site da Estante Virtual. Por hora, a gente encerra essa conversa que foi sensacional. Obrigada, meninas, por isso. Foi realmente um alento, né, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Se possível, por favor, permaneçam em casa e, se preciso, sair na rua de máscara e álcool em gel, porque realmente a situação ainda está muito complicada. E sempre também eu recomendo a gente fazer, né, essas chamadas de vídeo com os amigos, trocar ideias, porque eu acho que isso realmente salva a gente nesse momento, deixa a gente mais leve. Então, agradeço demais a vocês duas pela presença. Foi maravilhoso. Obrigada, Dani, pela sua disponibilidade, generosidade e por compartilhar tanta coisa importante com a gente. O Instagram da Estante Virtual, as nossas lives estão sempre abertas para você e para o Enigma Preta. Sempre que tiver novidades, mandem para a gente. Legal. E muito obrigada. Valeu. Eu agradeço também a Estante Virtual pelo convite e adorei conhecer você também, Dani, tão dinâmica. Prazer. E eu acompanhei seu trabalho. Eu acho que a gente seguimos nosso caminho. Obrigada, Yasmin, pela parceria. Obrigada, gente. Valeu. Um beijo e depois confiram a live lá no nosso IGTV, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau.